Olá pessoal, estamos de volta no nosso curso de estrutura de dados e vamos lidar com esse módulo aqui chamado pilhas, né? Essa aula de pilhas. Nessa aula a gente vai estudar o que é esse tipo abstrato pilha, a gente vai estudar dois tipos de implementação de pilha, né? Que são as pilhas sequenciais e as pilhas encadeadas, as pilhas implementadas na biblioteca padrão da linguagem, né, C++, que a gente adotou no nosso curso. E numa segunda parte do curso, né, teremos essa parte de análise de complexidade, em outra aula. Então, começando aqui, o que vocês precisam de ter tido até agora? Introdução, fundamentos de programação, em alguma linguagem de programação, interesse em aprender C++, né? Assistir a nossa aula de tipos de dados, que foi uma aula anterior, que revisou boa parte dos fundamentos de C++, que são fundamentais para esse curso, né? E as noções de lista e encadeamento, que também são noção básica de ponteiro e encadeamento em memória, que também é importante. Vocês devem ter tido isso em fundamentos. Então, vamos lá. A pilha, que é do inglês stack, é um tipo abstrato de dado, né, esse TAD, que ela pode ser compreendida da forma como a gente fala sobre ela no cotidiano, né? Por exemplo, aqui o mais cotidiano é uma pilha de pratos, por exemplo. Então, o que isso significa? Quais as operações que você pode fazer em uma pilha de prato? Como é que você pode alterar essa pilha de prato? Por exemplo, se você for colocar um novo prato, você vai colocar ele onde? Você vai colocar ele aqui em cima. Então, isso é uma operação de empilhar. Você não consegue colocar, né? Na prática você até consegue, né, sei lá, aqui no meio, mas seria um pouco estranho, né? Imagina que você tem centenas de pratos. Então, normalmente o que você faz é colocar em cima, né? Vai empilhando. E o que significa desempilhar? Hoje meu desenho está estranho. Outro dia eu estava escrevendo retinho. Então, você empilha por cima e se você for tirar daqui, você também tira por cima, né? Então, esse é o tipo de operação que você faz em uma pilha de pratos. Você só lida com uma das pontas, né, dessa estrutura aqui. Ó. Então, só com essa pontinha que você vai lidar. Beleza. Então, são estruturas fundamentais de computação, porque um exemplo mais clássico é todo tipo de função recursiva, né, aquelas funções que chamam elas mesmas, você pode implementar isso usando uma pilha. E, inclusive, é exatamente assim que o sistema operacional lida com a pilha de execução. Né? Então, linguagens de programação como Java, C# e Python, elas também usam pilha, mas internamente, né, para lidar com o próprio processo de execução da linguagem. Então é muito fundamental para a própria computação. Bom, ela é uma estrutura aqui linear, em que você tem três operações básicas, que é topo, empilhar, desempilhar. Então, o topo é uma operação de leitura, né, e as duas são operações que afetam a pilha. E aí, o seu comportamento é o que a gente chama de LIFO, Last In, First Out, que o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Isso vai contrastar com outra estrutura na próxima aula, né, que são as filas. A gente vai ver que tem um pouquinho de diferença aqui. Beleza, então, como é que a gente pode implementar essa pilha? A gente vai ter dois jeitos. Desde que a gente só trabalhe com a extremidade da pilha, assim, visualmente, a gente pode lidar aqui, ó, colocamos um 1 primeiro, né? Depois colocamos o 2, agora colocamos o 3. Por quê? Porque isso aqui está representando o nosso topo da pilha. Então, como é que isso foi implementado no computador? Isso aqui já sugere uma forma de implementar visualmente, né? Já sugere que a gente pode fazer isso com array, que vai ser a nossa primeira forma de implementar, que é a forma sequencial. Mas depois a gente vai ver uma outra forma também que é interessante, que é a encadeada. Então, essas duas formas, elas vão estar contidas no que a gente chama de conceito, né, de pilha, que é o nosso pilha TAD aqui, o tipo abstrato de dado. Como é que você pode definir esse pilha TAD? Isso é útil basicamente para verificar se a sua estrutura está correta de acordo com a sua especificação. Não é que você precise de fazer isso para usar a pilha, mas é uma forma de definir formalmente o tipo. Então está aqui a definição do conceito, nosso tipo pilha TAD. O que ele pede? Ele pede um agregado, né, que é especificado sobre ele, e ele é um tipo genérico, um conceito genérico. Então você precisa de um outro tipo. Por quê? Porque a sua pilha, ela pode ser uma pilha de inteiro, pode ser uma pilha de char. No nosso exemplo era uma pilha de prato, né? Poderia ser uma pilha de caixas. Então, na computação você tem que especificar o tipo. Então ela requer que isso aqui seja válido, que o nosso agregado que vai carregar a pilha
ele tem uma operação de topo, que ele tem uma operação de empilha, que ele tem uma operação de desempilha. Beleza. Vamos começar com a pilha sequencial. Então, ela utiliza um array, como eu falei para vocês, e vai ocupar um espaço contíguo de memória. Você vai ter que previamente alocar um blocão da memória. Qual é a capacidade dessa pilha? Então a gente começa aqui com a definição de uma constante, né, de tempo de compilação, que diz que vai caber 100.000 elementos na nossa pilha. Então, se a nossa pilha tem essa constante, quando você instanciar esse agregado pilha sec1, ele já vai consigo carregar esse vetor alocado estaticamente, e tem mais uma variável n que conta o número de elementos da pilha. Você tem dois métodos aqui que são métodos que vão nos acompanhar em qualquer estrutura de dados, né, que é o cria e libera, que serve para inicializar essas variáveis e também posteriormente liberar alguma memória, se precisar. Nesse caso não vai precisar, porque é tudo estático. E aqui temos as três operações da pilha, né, que são as operações fundamentais do tipo. E a gente tem aqui uma asserção estática, né, que verifica se o nosso conceito de pilha TAD, que a gente definiu ali agora há pouco, se ele está aprovado aqui, se ele está correto para esse agregado que a gente está chamando de pilha sec1 para o tipo char, porque como eu falei, é uma pilha genérica, né? Então a gente está aqui inclusive fazendo uma pilha de caracteres. Vamos empilhar letrinhas. Beleza. Então, vamos ver como é que usa essa pilha. Então aqui declaramos, aqui chamamos a operação de cria, que a gente ainda não viu o que ela faz, mas vai inicializar aquele n e vai inicializar as variáveis internas. Chamamos 3 vezes o empilha A, B e C. E aqui vamos ver quem está no topo. Quem que foi o último a ser inserido? Foi o C, né? Então ele vai estar no topo. Agora a gente chama uma operação de desempilha. E quem é que está no topo? Ainda é o C, porque a operação de topo não altera, né, a pilha, ela só consulta. Então aqui agora sim, vou desempilhar o topo, que no caso é o C mesmo, e vai imprimir. E agora o novo topo vai ser quem? Vai ser o B. Vamos empilhar o D. Então nossa pilha atualmente está com A, B e D. E agora eu vou fazer o seguinte, enquanto tiver elemento na pilha, enquanto o N for maior do que zero, a contagem, eu vou desempilhar e imprimir. Então ele vai imprimir ao contrário, né? Então ele vai imprimir o D agora, que era o novo topo, depois o B, depois o A. Então ficou assim as impressões de tela. Verifiquem isso no computador de vocês. Vamos ver agora as operações da pilha. Então, a primeira operação, a operação de cria, ela basicamente aloca a variável n para... na verdade, inicializa a variável n para zero, né? Como a gente viu na aula de tipos, esse des, o que é esse des? É um ponteiro para o próprio agregado, né? Como vocês viram, e esse método está dentro do agregado pilha sec1. Então ele tem acesso às variáveis locais aqui. O método libera, como eu falei para vocês, não tem nada para liberar, porque a gente não vai fazer nenhuma alocação dinâmica. Então a operação empilha, como é que ela pode empilhar um novo elemento? Se a gente já tem um vetor previamente alocado, que é esse elementos, que já tem n aqui, quer dizer, max n, que era uma outra constante, né, que já está lá, que não está nesse contexto. Aonde a gente vai colocar o próximo elemento da pilha? Você vai colocar na primeira posição disponível do seu vetor, que no caso é a posição 0, porque seu n vale 0. Então você vai alocando como se fosse da esquerda para a direita, né, se a gente representasse um vetor da esquerda para a direita, que é o padrão. Então, depois de colocar nessa posição, você incrementa o número de elementos do vetor, que é equivalente a essa operação aqui. Então, para desempilhar é o contrário, né? Então, tiramos aqui um elemento da pilha na contagem e retornamos esse mesmo elemento aqui. Então, note que como a gente conta de 0 a n-1, né? Isso aqui vai dar exatamente o último elemento que estava, né, no topo da pilha. Beleza, operação topo. Então, como eu falei agora, você vai acessar o elemento que está no topo da pilha, que é o n-1, né? Que a gente conta de 0 a n-1. Beleza, e o que poderia acontecer aqui se a pilha estivesse vazia e a gente invocasse o topo? Então, ou seja, o n vale 0, estamos chamando, ele faria um acesso aqui à posição n-1, que daria um problema, né? Porque não existe essa posição de memória. Então, como é que você permitiria que esse programa continuasse funcionando? Existem estratégias em que você pode imprimir, por exemplo, uma mensagem de erro
e abortar, mas a gente gostaria de uma estratégia mais duradoura e que o usuário conseguisse se recuperar. Então, um jeito é retornar um caractere opcional, de forma que, se você não tiver o que retornar, você retorna a opção vazia. Então, você pode, ao invés de retornar um char, você pode usar o std optional char. Então, você tem essas opções. Normalmente, você retorna o char, e se não tiver char, você retorna o opcional vazio. Agora, vamos para um exemplo de uso. Então, está aqui nossa contagem, está aqui o número de elementos, o nosso vetor, né, de elementos, e eles estão vazios aqui. Na realidade, nunca está vazia a memória, né? Isso aqui teriam coisas aqui, né? Lixos de memória, então a gente não sabe o que tem. Mas também, nesse caso, a gente não precisa de inicializar, porque a gente tem controle total sobre a porção que está sendo usada. No caso, como tem 0, a gente está usando só daqui para trás, não importa. Vamos agora empilhar o A, empilhar o B e empilhar o C. Quando você empilhar o A, ele vai ser colocado na posição 0, que tem a ver com o nosso N, se você lembra bem. Então a gente tem um elemento. Agora vamos empilhar o B, e ele vai ficar na posição 1. Então está aqui, que tem a ver também com o antigo N. E agora nós temos 2 elementos. E agora, empilhando o C, você vai usar o N e temos agora 3 elementos. Se você desempilhasse, quem que vai sair? Quem é o topo? O último a entrar foi o C. Então agora é ele que vai sair. Então você elimina, né, justo o último elemento, reduz o tamanho da pilha. Então, na prática, nessa representação, vocês percebem que o topo está para o lado de cá, né? Então o último elemento daqui é o topo. Por que isso aconteceu? Porque a gente está usando uma alocação sequencial. Então essa é a forma mais prática, né? E se a gente sempre deixasse o topo no 0? Aí você teria que, toda vez que entrasse um novo elemento, você teria que mover os outros elementos para o lado, que teria um custo maior. Então, uma análise preliminar da estrutura de pilha. Ela é bastante simples de implementar, vai ocupar espaço constante de memória, que é uma pré-alocação, e existe um aspecto negativo, é que por causa dessa alocação você não consegue ultrapassar aquele limite, né? Então, se você passar dos 100 mil elementos, por exemplo, acabou. Então, a gente tem até um desafio aqui, em que você implemente essa pilha usando a alocação dinâmica nos vetores, ao invés da alocação estática. Isso te permite, se acabar o espaço, você alocar mais espaço, né? E aí você vai ter uma alocação sequencial utilizando a alocação dinâmica e consegue aumentar essa capacidade até o limite da memória. Então a dica aqui é que você dobre a capacidade, né, caso você siga esse caminho. A cada vez que acabar o espaço, dobra a sua capacidade. Por exemplo, você começa com 10, depois vai para 20, 40, 80, porque isso é uma forma esperta de não pagar custos muito recorrentemente. Por exemplo, se você alocasse de 1 em 1, falta um, aloca mais um, depois aloca mais outro. Você toda hora vai ter que alocar um novo vetor maior, copiar todos os elementos para um novo vetor e vai ter um custo ainda maior. Então a gente pode discutir isso na parte de análise de complexidade mais para frente. Mas intuitivamente essa seria uma boa estratégia. Então chegamos agora em pilhas encadeadas, segunda parte dessa aula. Então a gente pode implementar esse TAD de pilha com uma estrutura encadeada de alocação dinâmica. A vantagem, então, é que você não precisa predeterminar uma capacidade máxima, não vai ter aquela constante max n, e a gente vai ter que alocar um por um. Agora, o ruim é que pode ser um pouquinho mais complexo, né, essa implementação. Ok, então agora, como é que a gente vai montar uma pilha encadeada? A gente vai ter, primeiramente, um agregado chamado de nó-pilha1, em que ele tem 2 variáveis, um caractere e um ponteiro para o próprio tipo de agregado aqui, ó. Então é o encadeamento que vocês já têm conhecimento, né, do encadeamento básico. Então esse ponteiro de nó-pilha1 serve como se fosse equivalente a uma lista básica. E aqui nesse outro agregado, né, que é um agregado maiorzinho, ó, agora já não saiu tão retinho. Então, você tem um ponteiro para o início da pilha, né? Você tem uma contagem da quantidade de elementos na pilha, os 2 métodos que a gente sempre vê, cria e libera, e os 3 métodos padrão da pilha. E normalmente isso aqui é uma pilha de char, né? Então, por ser uma pilha de char, ela também deveria passar nesse teste aqui, acerte estático do conceito pilha-TAD, né?
para esse pilha enc1 do tipo char. Então, estamos aqui. O método cria, então, ele basicamente vai setar a contagem do n para 0 e setar o ponteiro do início da pilha para 0. Significa que, lembrando que todo ponteiro é um número, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que eu não estou utilizando esse ponteiro, né? Pode ser usado como marcador. Mas isso aqui não vai ser utilizado porque eu sei que o número de elementos é 0. Então, não tem nenhum elemento nessa pilha. Então, vamos visualizar a função declarando a pilha encadeada e chamando a opção cria. Então, o que a gente tem aqui na memória é a variável n, contagem 0, e o ponteiro do início também guardando o valor 0. Então, e aqui uma visualização dessa pilha, ela está vazia. Então, estou usando esse epsilonzinho para simbolizar o vazio. E aqui está uma memória de computador, que tem os bytes 0, 4, 10, coloquei de 4 em 4, né, e terminando no final da memória. Agora vamos ver a operação em pilha. Na operação em pilha, você precisa criar um novo agregado do tipo nó pilha 1. Então, isso vai custar memória, né? E aqui já estamos alocando esse agregado com o dado dele equivalente ao v, empilhando um certo valor passado como parâmetro, e já estamos setando o próximo elemento da pilha para quem era o anterior topo da pilha. Por quê? Porque cada elemento que você coloca na pilha ele se torna o topo, e o anterior, né, agora vira, digamos, o próximo topo. E aí, com isso, você consegue acessar, a partir de um topo, o próximo elemento, quando ele for removido, por exemplo. Então, aqui, para incluir, a gente vai dizer que a pilha não começa mais de onde começava, né? Ela tinha um início, mas agora o novo início é o novo nó que a gente acabou de criar, e a gente aumenta a contagem da pilha. Visualmente, a gente tinha a pilha vazia, como eu falei, agora a gente está empilhando um A e empilhando um B. Quando empilhar o A, o que vai acontecer aqui? A gente vai criar, né, um novo agregado na pilha 1, que ele vai ser alocado em algum lugar da memória. Vamos supor que esse agregado foi alocado na posição 112. Então, como o agregado tem dois campos, que é o dado e o próximo, ele vai ter, então, o dado passado como parâmetro, que é o A, e o próximo dele 0. Por quê? Porque era o anterior início da pilha, que era 0 mesmo. E aqui está a inclusão do A, e o novo início é 112. Então, para acessar essa pilha, basicamente você chega no ponteiro do início, que você vai cair na posição 112, e está aqui o topo da pilha. Agora, depois de incluir o B, o que vai acontecer? A gente vai ter essa estrutura aqui, em que agora o novo topo é o B. E aí, a gente alocou um novo agregado novamente, né, na pilha 1, e ele foi alocado na posição 100, que é o B. E aí a gente botou o dado no campo B, e o próximo a gente apontou para o antigo início, que era 112. Então, significa que a gente está fazendo essa conexão, né, entre os nós. Que agora, como o novo início é 100, a gente, de 100, do ponteiro 100, você cai na caixinha que está o B, que é o topo, mas caso você remova, por exemplo, esse B, quem era o antigo topo? Você vai na posição 112 e sabe que ele está aqui. Então, você vai construindo esses links na memória do computador. E aí, agora, a função desempilha. Como eu tinha falado, basicamente você precisa recuperar quem era o próximo do início, ou seja, quem é o início? Estamos aqui, né? Vamos começar daquela pilha, já vou começar pelo exemplo. Então, já temos a pilha com B e A. Quem é o próximo do topo atual? O topo atual está na posição 100, que é o B. O próximo dele está na 112, que é o A. Então, vou recuperar esse valor, que é o ponteiro próximo, vou guardar aqui. Em P, eu vou guardar já o dado, que no caso é o próprio B, né, que é o que está no início. Então, vou na posição início, pego o dado, que é o B, guardo aqui. Vou apagar o início. O que isso aqui significa? O que é desseta início? Desseta início vai ter o valor 100. Então, é como se fosse delete 100. O que significa delete 100? Vá na posição 100 e apague o agregado que está alocado aqui. No caso, vou apagar essas duas posições de memória. Então, agora eu vou dizer que o novo início é o P. Quem é P?
era o próximo agregado, que no caso é essa caixinha aqui que contém o A, que é a posição 112. Então copiei 112 para o início e vou reduzir o número de elementos. E aí, agora sim eu vou retornar o R. Então eu tive que fazer essa cópia, né, do B, do valor B aqui, só porque o método desempilha, na nossa especificação, né, ele retorna o topo, que é uma coisa útil para vários algoritmos. Então está aqui, o início era 100, né? Então você cair aqui, depois da remoção, o novo início é 112. Significa que a gente excluiu o B. E agora temos o A. E a memória foi desalocada, que isso aqui é muito importante, senão você tem perda de memória. E está aqui só para você consultar, né, a estrutura do agregado no pilhão. Finalmente, depois que a pilha você deixa de usar ela, você precisa liberar os recursos pendentes. Então, a função cria aloca o que é necessário no início de uso da sua estrutura de dados, e a função libera você chama quando você não vai mais usar aquela estrutura. Então pode ser que você pare de usar a pilha ainda com elementos dentro da pilha. Então, para garantir que essa memória não seja perdida, você tem que liberar tudo que você consumiu. Então, qual é essa lógica? Enquanto tiver elementos na própria pilha, né, enquanto o n for maior que zero, o que você vai fazer? Vamos no início, pegar quem é o próximo, ou seja, quem é o elemento que está após o topo da pilha, que nesse caso aqui, vou em início, nessa posição, pego o próximo, que é o 112. Vou guardar, né, esse valor 112 para que eu apague o início. Então, apaguei essa caixinha aqui, ó, que contém B e 112. Então, eu fiz isso. Mas agora, eu mantenho o valor 112 guardadinho na minha variável P, que inclusive agora vai ser meu novo início. Então, agora meu novo início é o 112. Por que eu fiz isso? Porque eu apaguei o B e se eu não tivesse guardado o 112, eu não saberia onde estão os próximos elementos da pilha. Então agora eu sei. Então está aqui. Então minha pilha agora começa do 112. E eu reduzi, né, meu número de elementos. Então agora eu ainda tenho um elemento. Então eu vou continuar no meu laço de repetição. Vou fazer de novo. Eu vou no início, vou pegar quem é o próximo. O próximo é 0. Então eu vou guardar esse 0 na variável P, local. Vou apagar o início, que no meu caso agora é 112, vou apagar essa caixinha, né? E vou falar que meu novo início é P, que no caso é 0 agora, e vou reduzir meu N, que meu N também é 0. Como meu N é 0, eu vou chegar nessa situação em que eu não tenho mais elementos na pilha, e o início também é nulo aqui, que no caso 0. Lembrando que 0 é equivalente a nulo em C++. Então limpamos toda a memória ocupada. Então vamos fazer uma análise, né, do que a gente estudou. A pilha encadeada é flexível em relação ao espaço de memória, permitindo que a gente utilize de uma forma mais crescente, né, essa memória. Então você não precisa de alocar muito de uma vez, a cada vez que você precisa você vai usando. A desvantagem é que você pode ter acesso de memória mais lentos, porque os seus dados podem estar espalhados na memória ao invés de estar em um espaço contíguo. Então isso é um pouco pior, né, para arquiteturas que dependem de memória cache, como os computadores convencionais. Mas também tem uma desvantagem, o espaço extra que você gasta com ponteiros, né? Porque lembrando que a alocação sequencial você não precisa dos ponteiros, você só guarda o dado. Mas na encadeada você precisa. Então é uma desvantagem também. E aí como é que a gente usa na biblioteca padrão? É a última parte dessa aula. Ou seja, eu ensinei vocês a fazerem, mas se você tiver um grande projeto, não necessariamente você precisa fazer a sua própria pilha. Então é importante você também saber usar. Vamos ver como é que isso está disponível em C++, né? Esse tá de pilha. Então, para você usar da biblioteca padrão, que é STL, basta você fazer um include stack e aí considerar os métodos push, pop e top. Push é o empilhar, né? Pop é o desempilhar e o top é o topo. Então está aqui a nossa inclusão, impressão, pilha. Para declarar, basta declarar mesmo uma variável P do tipo stack de char. Então esse aqui é um tipo genérico, né? Diferente da nossa pilha que a gente definiu ali meio hard-coded, o tipo char. Aqui não, aqui é genérico. Então você pode escolher uma pilha de inteiro, uma pilha de
né, de float, do que você quiser. Então fizemos uma pilha de char, demos o push do A e o do B. Quem é o topo? O topo deveria ser B. Agora demos um pop, que é um desempilhar. E agora quem é o novo topo? Deveria ser o A. E pronto. Então está aqui o uso da pilha. Lembrando que as vantagens da STL é você ter um tipo bem testado, você tem um código que milhões de pessoas usam. E é isso. Então você evita problemas e tem uma grande eficiência. Mas ao mesmo tempo, né, nossa aula de pilha, aprendam como funciona, porque também usar as coisas cegamente não dá muito certo. Especialmente para a próxima parte do curso, que a gente vai ver análise de complexidade. Então é muito importante vocês saberem como funciona internamente as estruturas de dados, para você saber no seu caso qual escolher quando você precisar. Então está aqui um desafio para você escrever um conceito daquele tipo pilha-TAD, mas que funcione para o STD Stack. Lembrando que o pilha-TAD que a gente definiu não vai funcionar, porque a gente colocou os nomes em português. Então você teria que refazer para esse padrão da STL. E aí depois faz um teste com Static Assert para ver se realmente passa, para ver se funciona. Você pode compilar aquele código que eu passei no slide anterior dessa forma, usando o GCC. Então, terminou a parte de implementação. Na próxima parte dessa aula, a gente vai ver a análise de algoritmos. Ok, até a próxima aula.